Carta de Paulo a Tito. Tito era um seguidor grego de Jesus que foi, durante anos, um colega de trabalho e companheiro de viagem confiável de Paulo. Ele tinha ajudado Paulo em várias situações de crise. E nessa carta descobrimos que Paulo atribuiu a ele a tarefa de ir a Creta, uma grande ilha na costa da Grécia, para restaurar a ordem em uma rede de igrejas domésticas. A cultura cretense era notória no mundo antigo. Uma das palavras gregas para mentiroso era cretizo, ser um cretense. Essas pessoas eram conhecidas pela traição e ganância. A maioria dos homens da ilha servia como soldados mercenários pelo maior lance. E as cidades insulares eram conhecidas como inseguras, atormentadas pela violência e pela corrupção sexual. No entanto, a ilha de Creta tinha muitos portos estratégicos que serviam diferentes cidades por todo o antigo mar Mediterrâneo. E assim, do ponto de vista de Paulo, Creta era o lugar perfeito para iniciar uma rede de igrejas. Não sabemos os detalhes, mas de alguma forma essas igrejas ficaram sob a influência de líderes cretenses corruptos. Eles diziam que eram cristãos, mas estavam arruinando as igrejas. E assim Paulo designou a Tito a tarefa de ir lá para esclarecer as coisas, e essa carta dava as instruções. Ela tem um conceito bastante simples. Depois de uma breve introdução, Paulo dá a Tito instruções claras sobre suas tarefas na igreja. Ele então oferece orientação sobre o novo tipo de família e, em seguida, sobre o novo tipo de humanidade que o Evangelho poderia criar nessas comunidades cretenses. Então, Paulo fecha a carta com algumas saudações finais. Paulo começa a carta lembrando a Tito que a sua mensagem como apóstolo é sobre a esperança da vida eterna. Ou seja, a vida da nova criação que está disponível a partir de agora através de Jesus, o Messias. E essa esperança foi prometida há muito tempo pelo Deus que não mente. Esse pequeno comentário de abertura introduz um tema importante subjacente a toda a carta. Um dos problemas nas igrejas cretenses era que eles tinham assimilado o conhecimento que tinham sobre Jesus, o Deus cristão, as suas ideias sobre os deuses gregos com os quais cresceram, especificamente Zeus, seu deus principal. O povo cretense alegava que Zeus realmente havia nascido na ilha de Creta, e eles adoravam contar histórias e mitologias sobre o caráter dissimulado de Zeus que seduzia mulheres e mentia para conseguir o que queria. E Paulo quer ser muito claro aqui. O Deus revelado através de Jesus é totalmente diferente de Zeus. A fidelidade e a verdade são os seus traços básicos de caráter, o que significa que o modo de vida cristão será também sobre a verdade, o que será uma mudança grande para esses cretenses. Então Paulo se dirige a Tito com uma tarefa dupla. Segundo ele, a primeira é a de nomear novos líderes para cada comunidade da igreja, uma equipe do que ele chama de anciãos, maridos ou pais maduros cujo modo de vida é totalmente diferente da cultura cretense. Eles devem ser conhecidos pela integridade, devoção total a Jesus, pelo autocontrole e pela generosidade, tanto em suas famílias como na comunidade em geral. Esses novos líderes devem ensinar as boas novas sobre Jesus e substituir os líderes corruptos que precisam ser confrontados. Essa é a segunda tarefa de Tito. Paulo identifica os professores como aqueles da circuncisão. Em outras palavras, etnicamente, eles eram cretenses judeus que diziam que seguiam Jesus. Mas, semelhante aos problemas na Galácia, essas pessoas exigiam que os cristãos não-judeus fossem circuncidados e seguissem as leis da Torá se realmente quisessem se tornar seguidores do Messias judaico. Paulo diz que eles são obcecados por mitos judaicos e mandamentos humanos. E, para completar, eles estão na liderança da igreja apenas para ganhar dinheiro. E assim Paulo, em uma jogada brilhante, puxa uma citação de um antigo poeta cretense, Epimênides, que foi muito franco e honesto sobre o caráter do seu próprio povo. Ele disse que os cretenses são sempre mentirosos, bestas viciosas e glutões preguiçosos. Eles ofuscam as linhas retas entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, e estão nisso apenas pelo dinheiro.